the day of the week? Friday. Can you give me complete sentence? The date is a Friday. Okay, the day is Friday. Today is Friday. É com essa habilidade que a Mel, de apenas 9 anos, já sabe palavras e frases em inglês. I can see a pie in paper and I can crumble. Congratulations, Mel, really good. A estudante do 5º ano participa há cerca de 1 ano e meio de uma modalidade de ensino que está em expansão no Brasil e chegou até Altamira, no sudoeste paraense. O ensino bilíngue. Mel conta animada sobre as aulas aprendendo o idioma. Claro, aprende muitas coisas, é muito legal, a gente socializa e é muito bom, a gente aprende muitas coisas. De acordo com a Associação Brasileira de Ensino Bilíngue, houve um crescimento de cerca de 10% nos últimos 5 anos no número de escolas bilíngues em todo o Brasil. Essa tendência reflete uma demanda crescente por uma educação que vá além do ensino de um novo idioma, oferecendo aos estudantes a oportunidade de se prepararem para um mundo cada vez mais globalizado. O pai da pequena já nota a diferença na comunicação, principalmente em casa. O começo foi difícil, mas ao trabalhar melhor com as professoras o inglês na sala de aula, percebeu que ela estava desenvolvendo e falando melhor a língua. Diariamente a gente começa a perceber que ela vem falando, citando itens, puxando frases no dia a dia. A gente está almoçando e ela coloca alguma coisa que mostra que ela tem evoluído e que o inglês está ficando cada vez mais acessível a ela e está deixando de ser algo tão preocupante como era no começo. Então o método ele tem aproximado sim ela da segunda língua. As professoras de Mel são responsáveis pelo programa bilíngue da escola. Elas enfatizam que o ensino de uma segunda língua vai além do idioma em si. A capacidade de falar uma segunda língua, especialmente o inglês, fortalece as conexões neurológicas, resultando em um cérebro mais eficiente, além de outras áreas do conhecimento, principalmente para as crianças, que têm mais facilidade em adquirir um novo idioma. E o fato deles serem crianças, eles aprendem de forma lúdica, de forma divertida. E assim, eles não se sentem pressionados. Ao contrário dos adultos, que só aprendem por pressão social, as crianças não precisam passar por esse processo. Eles acabam aprendendo através da interação, da socialização, da construção, que é justamente o que o material propõe, né? Que as crianças socializem, que as crianças construam. E dentro de sala de aula eles vão fazer isso, então eles vão aprender literalmente brincando. Então, dentro de sala de aula nós não usamos outros recursos, como por exemplo o dicionário, né? Nós não trabalhamos com a tradução. O nosso método ele pede o quê? Que a criança aprenda pela construção e pelas palavras-chave que ele pode recorrer ao professor. Dentro de sala eles não podem falar em português com os demais, mas eles podem recorrer ao português ao professor, como por exemplo fazendo perguntas-chave. Em um mundo globalizado e digital, o inglês funciona como uma língua franca, ou seja, falada por pessoas que a têm como uma segunda língua. No mercado de trabalho, falar um segundo idioma pode ampliar as oportunidades pessoais e profissionais. Nós temos algumas estratégias adotadas para que facilite o aluno a usar a língua inglesa em sala de aula. Então, nós temos algumas estratégias, sendo elas, como a gente já está no nosso 2º ano de bilíngue, 1 ano e pouquinho, né? Os alunos eles têm mais facilidade de compreender o que eu estou falando. Então ele precisa de alguns recursos para ele estar utilizando a segunda língua. Então a gente tem uma delas How do I say? Eles usam How do I say para falar a palavra em português. E aí a gente usa o método de tradução. Então How do I say trigo, né? Então flour. Aí ele usa aquele vocabulário para manter a comunicação, a sentença na segunda língua. Julia, can you name 3 states of matters? Yes, they are solid, liquid, and gas. We learn our class.